Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Salve Roma, estamos aqui de novo com o programa Em Defesa da Fé. Nesse segundo bloco, como eu prometi, eu vou mostrar as adulterações protestantes para que os fiéis tenham uma ideia errada sobre imagem sacra, para que eles confundam e fiquem sem saber diferenciar o que é um ídolo e o que é uma imagem sacra, uma imagem de santo, que é uma imagem agradável a Deus. Em toda a Escritura, Deus sempre mandou fazer imagens. Vamos ver aqui em Êxodo, em Êxodo 25, no versículo 1, Javé começa um diálogo com Moisés. Né? No versículo 10, Javé diz assim, o Deus Altíssimo diz a Moisés, faz uma arca de madeira de acácia. E lá no versículo 18, diz assim, faz 2 querubins de ouro batido. 2 querubins. Deus manda fazer na arca 2 querubins. E tem várias esculturas, tanto no Debir, né, que é a parte mais interna do Santo dos Santos, do Templo de Salomão, tinha várias imagens também. Então Deus aqui, a Moisés, ele manda fazer 2 querubins de ouro batido. E sabemos que para Deus, anjos e santos no mundo celeste é a mesma coisa. Você vê que Jesus diz em Lucas 20, do 34 ao 36, que os santos são iguais aos anjos, né? Porque já estão ressurretos. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Deus manda várias vezes fazer imagens. Mas se você pegar uma Bíblia protestante, que está adulterada, para que o fiel pense que Deus proibiu imagem, você vai achar que Deus é contraditório. Então o Deus protestante se tornou um Deus contraditório. Porque na própria Bíblia protestante tem Deus mandando fazer imagem várias vezes. Se ele mandou fazer, como é que ele proibiria? O próprio mandamento de Êxodo 20, que geralmente os líderes dessas igrejas, só leem a partir do versículo 4, quando diz não fareis imagem de escultura. Mas um versículo antes, que é o versículo 3, diz que se refere a imagens de deuses apenas. Não terás outros deuses. Né? Porque Deus proíbe imagens de ídolos, de deuses. Imagens de escultura, ele manda fazer. Vamos lá ver que tática eles usaram para adulterar isso. Em Isaías 42, Isaías 42. Deus diz que não dá o louvor dele a outros deuses. Não dá o louvor dele a outros deuses, a ídolos. A Bíblia mais usada no protestantismo é a Bíblia Ferreira de Almeida. Ela é tão errada e tão distorcida que existem várias. Existem a Bíblia Almeida corrigida, a atualizada, a revisada e corrigida, revisada e atualizada. Ela teve tantas correções, mas ela continua sempre se adulterando mais. E ele adulterou, ele tirou o termo ídolo. Quando Deus está dizendo que não dá o louvor a ídolos, ele tirou o termo ídolo e colocou o termo imagens de escultura. Olhem que adulteração, minha gente. Isaías 42, versículo 8. Ele adicionou esse termo. Aqui na Bíblia hebraica está o termo Pessel, que quer dizer ídolo, né? Ou deuses, né? E eles adulteraram, tiraram e colocaram imagem de escultura, só para perseguir a igreja. Porque a igreja de Deus era cheia de arte. Outra tática, que eu vou mostrar aqui também. Vem aqui, Ednaldo, para eu mostrar aqui. Essa foi crudelíssima. Ele colocou o termo aqui como se Deus não gostasse de procissões. Ele adulterou e adicionou o termo procissão na Bíblia, dizendo que nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Olhe que adulteração. Gente, eu garanto a vocês, isso aqui não existe em Bíblia nenhuma que seja decente. Isso foi uma adulteração. Nem nas Bíblias protestantes, nem no Tenac judaico, não existe essa palavra procissão.
Eu vou mostrar que Deus se agrada de procissão com imagens de santos, na própria Bíblia. Aqui foi uma adulteração proposital para atacar a igreja. Essa palavra não existe. Inclusive, na Bíblia Protestante Britânica, né? E na NVI, está um termo assim, idols of wood, né? Aqui, ídolos de madeira, ou seja, outros deuses feitos de madeira, né? Aí eu vou mostrar a grande diferença entre imagens de deuses e imagens de santos. Aqui, ó, na Bíblia Internacional, está assim, ó. Isaías 45, 20. Uma das mais famosas adulterações. Isaías 45, 20. Ignorant are those who care about idols of wood. Né? Ignorantes são aqueles que se importam com ídolos de madeira. Aí a Bíblia Almeida botou: não sabem nada os que conduzem em procissão imagens de escultura. Então foi uma adulteração proposital para atacar a Igreja Católica. Porque Deus sempre se agradou de procissões. O povo de Deus fazia procissões na Bíblia. Eu vou mostrar aqui. 1 Crônicas. 1 Crônicas. Vou mostrar na Bíblia Protestante. Aí fica tudo como se Deus fosse contraditório. Quem for ler uma Bíblia Protestante vai perder sua fé. Porque vai achar que Deus é contraditório. Vai perder a confiança nesse Deus. O povo de Deus fazia procissão. 1 Crônicas 15, versículo 25. Crônicas 15, versículo 25. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Olha o versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Olha que interessante. O Senhor mandou fazer procissão. O Senhor Deus mandou fazer procissão com as imagens de santos. Que a arca tinha 2 querubins, como a gente viu em Êxodo 25, 18. Olha aqui, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. As procissões idênticas às procissões da igreja. O povo cantando, caminhando com as varas nos ombros e a imagem de escultura em cima. Perfeito, porque a Igreja Católica é a igreja de Deus na terra. Então ela não tem erro doutrinário. Então uma das grandes táticas foram essas, né? E aquela passagem que eu mostrei de Isaías 42, onde ele tira o termo ídolo e coloca o termo imagem, aquela passagem acontece dezenas de vezes na Bíblia. Várias vezes onde Deus está proibindo ídolos ou outros deuses. Almeida adultera a passagem e coloca imagens de escultura. Imagem de escultura é agradável a Deus. Eu vou mostrar aqui uma passagem onde Deus se agrada porque o templo está cheio de imagens. Deus nunca vai ser inimigo da arte, nunca foi, Deus não muda. Então, essas são uma das táticas perniciosas de agredir a fé católica. A fé católica ela é sempre perseguida através dessas técnicazinhas, né? Uma adulteração aqui, uma mutilação ali da escritura. Então, sempre a fé católica vai ser agredida dessa forma. 1 Reis 8. É incrível, porque a glória de Deus, ela
vem até o templo de Salomão. E de forma abundante fica a nuvem de Deus no templo. Eu vou mostrar aqui esse templo, onde Deus abundou com sua glória, com sua nuvem, onde esse templo foi preenchido com a glória de Deus, a tal ponto que os sacerdotes não puderam continuar seu trabalho. Eu vou mostrar que esse templo era repleto de imagens. Vamos aqui. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor. De tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então, a glória de Deus encheu o templo. Encheu um templo que era repleto de imagens. Vamos voltar um pouquinho aqui em 1 Reis e vamos ver um pouco da estrutura desse templo. Como esse templo era repleto de imagens e foi total do agrado de Deus. Lá em 1 Reis 7 mostra algumas imagens que tinha nesse templo. Mostrando a estrutura do templo de Salomão. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendiam grinaldas em forma de festões. Se você ver aqui no contexto, 1 Reis, do versículo 7, do versículo 24 ao 29, você vai ver que tinha 12 bois também esculpidos. E um pouquinho antes, em 1 Reis 6, a gente vê quantas imagens foram feitas nesse templo de Salomão. 1 Reis 6, versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pôs-lo no fundo do templo no santuário. Tinha umas asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu-se também de ouro os querubins. Então a gente vê como Deus se agradou com essas imagens de escultura. Essas foram umas das infinitas técnicas de atacar a igreja, né? Outra tática muito conhecida é lá em Mateus 6, versículo 7, onde é usado o termo polilógia do grego, o termo polilógia, e eles adulteram e como se Deus estivesse proibindo reza repetida. Mas Deus está proibindo palavreado, verborragia na oração. Deus jamais proibiria reza repetida, porque Jesus rezava repetindo. Lá em Mateus 26, 44, Jesus reza repetindo. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. A entrada de Jesus no Getsemane. E várias outras vezes, o Salmo 136 é repetido do começo ao fim. Do versículo 1 até o 26, diz: louvai o Deus do céu, pois eterno é seu amor. Então todas as táticas são para atacar a igreja. No próximo programa, em defesa da fé, eu vou continuar mostrando as adulterações. Vou mostrar também as adulterações da Bíblia, NTLH, a Bíblia muito usada pelos testemunhos de Jeová, que eles não creem na Santíssima Trindade e adulteraram a Bíblia para ir contra o dogma da Santíssima Trindade. Então, estarei aqui de volta na semana que vem com mais um programa em defesa da fé.